Hoje iremos falar sobre o sabotador mental prestativo. Parece até uma qualidade, né? Pessoa ser prestativa, pessoa ser boazinha, bonzinho, nunca dizer não para ninguém. Isso seria uma qualidade dos sonhos de quem convive com esse tipo de pessoas. Mas na realidade é algo muito doloroso, porque a pessoa que é muito prestativa, que nunca sabe dizer não, ela acaba ficando no ciclo dependente do outro. Ela acaba ficando num ciclo vicioso de não saber dizer não. Às vezes ela quer dizer não, ela apenas não sabe, ela não tem jeito, ela se sente culpada por dizer não, porque ela tem uma dependência. Ela depende do afeto. Ela tem uma carência dentro de si tão grande que ela acha que se fazer o favor para o outro, que se estiver sempre à disposição do outro, o outro vai amá-la, o outro vai acolher, o outro vai gostar dela, vai querer estar sempre perto dela, vai estar sempre chamando ela, precisando dela para alguma coisa, ela se sente útil. Mas isso é um sabotador, porque deixamos de viver quem nós somos, deixamos de ser quem nós somos para atender o outro, para girar em torno do outro. O outro é o nosso astro. Eu só tenho luz se o outro me der luz. Eu só tenho afeto se o outro me der. Eu só tenho elogio se o outro me elogiar. Eu não sei elogiar a mim mesma, eu não sei dar afeto a mim mesma, eu não sei amar a mim mesma. Então eu preciso do outro. E como fazer que esse outro me elogie, que esse outro me ame, que esse outro me admire? Servindo ele, nunca dizendo não. Porque certamente, se eu nunca disser não para ele, se eu sempre atender às suas demandas, certamente essa pessoa vai me amar. Essa pessoa vai gostar de mim. E é assim que o sabotador mental, ele age. Inconscientemente, claro, inconsciente, né? Ele tem uma forte necessidade de ser amado. Pensa mais no outro, aquela pessoa que se anula, que fica no prejuízo para atender o outro. Eu não posso não, mas o outro está precisando de mim, então eu vou fazer. Eu não podia emprestar esse dinheiro, eu sei que o outro vai me dar uma volta, vai me dar um olé, mas eu vou emprestar porque ele precisa, porque ele está necessitado, mesmo eu também estando necessitada, mesmo eu sabendo que aquele dinheiro provavelmente não vai me retornar, mas eu vou emprestar mesmo assim. Ou seja, pensa mais no outro do que em si mesma. Tem dificuldade de expressar sentimento, tem dificuldade de dizer não posso, não quero agora, não vou te atender nesse momento, talvez depois, mas nesse momento não. Ele tem dificuldade de expressar esse sentimento. Fica sentido quando não é correspondido. Porque a intenção do sabotador, que é prestativo, que é bonzinho, é ser correspondido. Eu faço para ela, eu faço para ele me corresponder com amor, com afeto. E quando ele não me corresponde, quando ele não me elogia, quando ele não tá nem aí, fica profundamente magoado. Eu lembro uma vez que eu estava mostrando, né, o quanto eu tinha feito para o pai dos meus filhos, no nosso casamento, assim, estava em conflito. E aquilo foi uma das coisas que botou, tipo assim, o pá de terra no caixão. Já estava mal, mas o que ele falou, naquele momento, me deixou mais mal ainda, deixou a nossa relação mais impossível mesmo de caminhar. Foi quando eu estava dizendo o quanto eu tinha aberto mão de muitas coisas por ele, o quanto eu deixava coisas que eu gostava de fazer para atender as coisas que ele gostava de fazer. E ele simplesmente olhou para mim e falou: você fez porque quis. Ah, aquilo ali acabou comigo. Sabotadora mental prestativa, muito boazinha. Deixava de fazer as coisas que eu gostava para atender as coisas que ele gostava. Deixava de ir para lugares que eu gostava, que eu me sentia bem, para estar nos lugares que ele gostava. Eu nem me sentia bem, mas fazia para agradar ele.
E quando ele falou, você fez porque quis, aquilo ali, o meu mundo caiu. E foi tipo assim, um empurrão pra cova no nosso relacionamento. E eu fiquei profundamente magoada com aquela frase, você fez porque quis. Eu esperava ele dizer, poxa, eu reconheço o seu esforço, muito obrigada, eu te agradeço por isso, você é uma mulher maravilhosa, uma mulher altruísta, etc e tal. Mas não, ele falou, você fez porque quis. Pronto, acabou comigo. Então a partir dali o negócio foi só desandando. Mas Deus sabe todas as coisas. Então uma pessoa que é muito prestativa, ela fica profundamente magoada quando não é correspondida. Quando não é correspondida. E tem a constante sensação de culpa, ansiedade. Porque ela tem a sensação de culpa por não conseguir atender a pessoa, dizer não, no caso, às vezes não dá para fazer, então ela fica se sentindo culpada por aquilo, entendeu? Ela fica com tensão o tempo todo, fica com a sensação de culpa, de tensão, de estresse, né? Porque não pode fazer, mas precisa fazer para atender o outro, para agradar o outro. Então isso deixa a pessoa muito estressada, com a tensão muito grande e com culpa quando não consegue. Agora o que fazer? Tem 3 caminhos, 3 dicas. Primeiro eu vou usar aquela frase que o Sócrates sempre usou, né? E eu gosto de usar sempre nos meus vídeos. O filósofo Sócrates fala, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então, o primeiro passo é se conhecer. Por que eu sou tão prestativa? Por que eu sou tão boazinha? E eu me descobri, eu reconheci, eu busquei em mim lá na minha infância porque eu era tão boazinha. Na verdade, é porque, eu acho que eu já contei isso aqui no vídeo, é porque eu aprendi a fazer pelo outro para receber atenção. Porque na época que eu trabalhava, com 12, 13 anos, e quando eu não estava trabalhando, a minha mãe, ela, falava palavras horríveis, né? Machucava, magoava, feria, humilhava, porque eu não estava trabalhando, estava dependendo dela, num prato de comida, coisas assim. Mas quando eu trabalhava, eu percebia que ao eu dar todo o meu dinheiro para ela, ela me tratava bem. Ela me beijava, ela me abraçava, ela me tratava com carinho, com palavras boas. E nisso entrou em mim, no caso inconscientemente, entrou aquela sensação, se eu agradar a minha mãe, se eu sempre agradar, fazer o que ela quer que eu faça, agradar ela em tudo, ela vai sempre me tratar bem. Então quando Sócrates fala, conhece-te a ti mesmo, ele está dizendo, vê onde é esse gatilho, o que aconteceu lá no seu passado, lá na sua infância. Claro que isso é com terapia também, que ajuda muito a você se descobrir, se autodescobrir. E eu descobri assim, que a minha maneira de ser prestativa era para ter o carinho, era para ter o afeto do outro. E eu só tinha isso com a minha mãe se eu lhe agradasse, ou seja, se eu desse todo o meu dinheiro para ela, se eu estivesse trabalhando, não dependendo dela. Aí o tratamento dela comigo mudava totalmente, da água para o vinho, né? Então eu percebi esse gatilho, ou seja, eu dou para ser tratada bem, para ser amada, para ser elogiada, porque eu só recebi elogio quando eu dava todo o meu salário, então eu recebi elogio. Esse é o primeiro passo, conhece-te a ti mesmo. O segundo passo, coloque-se em primeiro lugar. Se eu não posso emprestar, eu não vou emprestar. Se eu sei que a pessoa vai me pegar emprestado, mas ela não consegue, por algum motivo, ela não consegue me pagar direito, ela esquece, ela tem outras prioridades, que não é me pagar como ela prometeu, eu não vou emprestar. Se eu ver que vai me prejudicar fazer alguma coisa pelo outro, que eu vou ficar em segundo ou terceiro plano, eu não vou fazer, eu vou me colocar. E não é egoísmo, isso é amor próprio. Eu vou me colocar em primeiro lugar. A gente não pode, como fala uma frase aí, os antigos falam, né? Não pode descobrir um santo para cobrir outro. Você não pode se prejudicar para atender as expectativas, as demandas de outra pessoa. Você não pode ficar no prejuízo para atender outras pessoas. Então se coloque em primeiro lugar. E terceiro, aprenda a dizer não. Se a pessoa ficar chateada, se a pessoa
cortar a amizade com você, é porque nunca foi sua amiga, nunca foi seu amigo. Aprenda a dizer não. Olha, não posso, fale com educação, não posso, esse dinheiro vai estar me fazendo falta, eu vou precisar fazer algo com ele, eu também tenho minhas demandas, eu não posso fazer agora. Aprenda a dizer não. Isso é libertador. Vai ser difícil no início, mas conforme você vai treinando, vai falando, você vai ver que a cada vez mais e mais, você vai se sentir seguro e segura para dizer não. Não posso, não vou emprestar. Às vezes eu prefiro até dar, porque eu sou muito estressada com isso. Em outro vídeo eu vou falar sobre isso. Se eu tiver, eu até dou, mas não empresto, porque eu já fiquei muito no prejuízo com isso, e até hoje tenho um prejuízo com isso. Então hoje eu coloquei em mim, eu fiz uma promessa para mim mesma. Se eu não tiver precisando na hora, eu dou, eu abençoo a pessoa, mas eu não empresto mais dinheiro. Então faça isso, conheça-te a ti mesmo, coloque você em primeiro lugar e aprenda a dizer não. Se você seguir esses 3 passos, você vai deixar de ser sabotador, prestativo, vai deixar de ser bonzinho e anular a si mesmo pelo outro. Fique com esta palavra. Shalom para todos.